Bom, vamos agora para o momento mais esperado. Estamos aqui com duas pessoas que são incríveis, são inspirações, são referências, não só para a gente, mas para milhares de pessoas. Perfeito. Estamos aqui com o Jorge Gerdau e a Maria Helena. Sejam bem-vindos ao nosso programa, sejam bem-vindos a esse momento especial. Nós que agradecemos a oportunidade de poder estar convivendo e debatendo e analisando esses temas. Com certeza. É um prazer para nós. E pela primeira vez os dois juntos. Pela primeira vez os dois juntos. Os dois juntos num palco, né? Mas assim que é bom. É. Porque agregaram juntos durante uma vida inteira e agora compartilhar um pouco disso. É desafio, né? Qualquer coisa diferente é desafio. Com certeza. Eu queria começar fazendo a primeira pergunta, que o nosso foco aqui, a gente conversa muito com jovens que querem empreender. Sim. Então eu queria começar pedindo, por que empreender? Por que é tão importante empreender? Deixa contigo, Jorge. Bom, dentro da estrutura natural do mercado, né, existem sempre espaços a serem ocupados, né? A cultura, a tecnologia, etc. evoluem. Então, permanentemente se criam espaços, né, de novas ofertas de produto, novas demandas do consumidor, né? E, consequentemente, a sociedade tem que se organizar, né, na tentativa de atender essas demandas ou esses desenvolvimentos econômicos sociais, né? E isso dá, então, um espaço de criação de lideranças, né, que possam organizar essa estrutura social para atender essa demanda, né? Então o empreendedor nada mais é do que um líder que surge para atendimento das demandas econômicas, sociais, né? Né? De uma forma ampla, né? E isso então cria o espaço para o empresário, né? É extremamente interessante. E também existe o espírito empreendedor, né? Que é um pouco da natureza humana, né? Porque muitas vezes também tem uma atitude empreendedora em relação à sua própria atividade de pessoal, coisas desse tipo, né? Vamos dizer, no fundo, vamos dizer, um pequeno agricultor de uma pequena propriedade, ele é um empreendedor em relação à sua própria atividade, né? Que inicialmente talvez seja até para consumo próprio apenas, mas em próxima etapa pode crescer, se desenvolver. Então eu acho que é da natureza humana essa oportunidade que o espaço cria e alguém tem que preencher esse espaço. Alguém precisa preencher, com certeza. Tem que ser ocupado, né? Esse espaço, ele precisa para a evolução, né? E não só do mercado, mas das pessoas. Porque estamos em constante evolução, né? Estamos sempre aprendendo, trocando informações e experiências. E, assim, perguntando, eu sei que vocês têm uma ONG, né? Como é que surgiu essa ideia? Como é que veio essa inspiração para criar isso e para ajudar as outras pessoas? Isso vai bem ao encontro do que o Jorge apresentou agora, né? Os espaços existem e as pessoas que têm atitude, né, vão preenchendo esses espaços, né? No social não tem nada diferente, é igual, porque está no mercado, né? O social a gente tem que olhar como sociedade. Então, são as necessidades da sociedade e necessidades não só do campo financeiro, mas uma necessidade, muitas vezes, mais em cima de um emocional, né? Então, eu diria que o empreendedorismo começa a gente identificando atitudes. Se eu tenho atitude empreendedora, significa de eu procurar coisas diferentes, eu encontro coisas diferentes pelo campo social, eu encontro coisas diferentes de mercado, e que aí é um retorno econômico que vem para todos, e eu encontro também dentro da minha empresa, se eu sou um funcionário. Porque eu vou procurar
inovar em coisas que estão sendo feitas. Então, eu classifico que além, em algum momento, ou talvez em todos os momentos, tu precisa de um recurso financeiro. Mas antes do recurso financeiro, eu acho que vem uma atitude de querer desafios, procurar coisas novas. E a Parceiros Voluntários surgiu dentro dessa atitude de... Eu tinha toda a experiência de empresa, né? Me aposentei dentro dos 30 anos regulamentares, né, da CLT, e aí vem aquela pergunta, o que eu faço com toda essa minha experiência de empresa, né? E aí eu poderia ir para o mercado, como eu tentei ir, que botei uma loja, né, de alimentos naturais, mas aí vi que não era o meu chão e fui empreender no social. Então é uma questão de atitude perante a vida / gostar de desafios. Com certeza. Isso é empreendedorismo. Para mim, né? Pra mim, com certeza. E cada um tem a sua visão individual, né? Sim. E elas que unidas transformam o empreendedorismo ser tão mágico como ele é. Exato. Boa palavra, mágico. Mágico, exatamente. E como é que foi essa experiência de passar tantos anos frente a uma das maiores empresas brasileiras? E como é também ter que se desapegar aos poucos a ela? Porque hoje é diferente de alguns anos atrás. Como foi essa experiência para ti? Bom, a Gerdau é uma empresa de 120 anos, né, vamos dizer, e eu sou quarta geração, né, na família. Então, da família Gerdau, né, estava a minha mãe, a terceira geração, né, e teve um fator importante que foi a entrada no negócio do meu pai, que era inspetor do Deutsche Bank para a América Latina, Espanha e Portugal, né. Com a Segunda Guerra, ele saiu do banco, o banco hoje é o maior banco, continua sendo o maior banco da Alemanha, talvez da Europa, mas ele entrou no negócio da família e com essa experiência, vamos dizer, financeira, de recursos humanos, ele tinha uma responsabilidade também no tema de reorganização, modernização da organização nas atividades. Ele trouxe essa experiência para dentro da Gerdau, né, que era uma fábrica de pregos, fundada meu bisavô, em 1901, e quando entrou, durante a guerra, a Gerdau teve muita dificuldade de matéria-prima, né, arame de aço, e aí surgiu a oportunidade de compra de uma empresa chamada Siderúrgica Rio-Grandense, né, que produzia, vamos dizer, de uma forma incipiente, produtos de aço, certo? E aí isso foi incorporado juntamente com a Gerdau e surgiu então a oportunidade de produzir a nossa própria matéria-prima e em cima do aço houve esse crescimento todo. O que nos motivou a crescer é que, como a nossa empresa era regional, né, atendia o Rio Grande do Sul e o sul do Brasil, né, em termos de logística, né, nós tínhamos que, vamos dizer, para ter a plena competitividade é um pouco sempre o setor de aço normal precisa o fator de custo, porque é um produto barato em relação ao frete, vamos dizer, certo? Surgiu então nós vimos que o nosso concorrente da belgo-mineira, Arbet, né, que era o maior grupo, produzia 6 vezes a produção que nós tínhamos e dissemos, bom, nós temos que, vamos dizer, para não ter risco de amanhã não ter competitividade, nós chegamos à conclusão que deveríamos sair do Estado. E com isso, nessa estratégia, nós começamos a avançar Brasil afora e criamos essa rede de usinas no Brasil todo. Então foi numa análise de mercado, né, com a experiência, com a tradição da imagem da empresa era muito sólida, né, a fábrica de pregos, vamos dizer, culturalmente também. O nosso bisavô teve um irmão que ficou na Alemanha e outro nos Estados Unidos, e todos 3 em atividades empresariais. Esse irmão
que ficou na Alemanha, do bisavô, ele era diretor do grupo Haniel, que é o maior grupo industrial daquela época, também em siderurgia, etc. Então, na família, meu avô veio ao Brasil já se estabelecendo como comerciante, como empresário, né? E aí em 1901 ele entrou no prego, aí depois da Segunda Guerra nós entramos no aço, isso fez a possibilidade então de crescimento. E do crescimento nacional, quando nós atingimos mais ou menos o limite máximo de que os concorrentes, né, tinha 2, 3 concorrentes fortíssimos, né, no setor, então nós tínhamos uma parcela market share forte, mas a guerra de preço e mercado, vamos dizer, para ganhar meio percentual adicional do mercado era quase impossível, nós resolvemos ir para fora e a mesma estratégia que nós tivemos para crescer no Brasil, nós usamos e chegamos aí a 14 países, hoje estamos operando em 12 países, né? E tem 36 mil funcionários empregados na Gerdau, vamos dizer, e fizemos isso muito forte também, novamente pela influência do nosso pai, Kurt, da vivência financeira, né? Nós, como o setor de aço é capital intensivo, então nós conseguimos fazer esse crescimento acelerado indo ao mercado de capitais, tá certo? Com certeza. É uma história magnífica que tem essa empresa, né? Deixa eu só perguntar, anos. quantos anos tu ficasse como presidente? Foram algumas décadas ali, que eu acho que é bem relevante. Porque vai ao encontro da pergunta que tu fizesse, né? Bem. Que foi o desapego, né? Acho que essa parte é interessante. Vamos dizer, nós entramos na diretoria muito cedo, os irmãos todos, né? Vamos dizer, então eu já fui diretor da empresa aos 24 anos, né? E fiquei na atuação, vamos dizer, até aos 60 e poucos anos, né? Então foram uns 45 anos, coisa desse tipo. 45 anos. Mas trabalhando sempre os 4 irmãos, né? Tem aí um capítulo interessante dos irmãos que... vou dizer, praticamente o processo aconteceu com os 4 irmãos, mais 2 profissionais de destaque, Luiz Pedó e Petri, né, que então nós éramos 6 no comitê executivo e que nós dividimos as responsabilidades, né, entre os irmãos. O Germano fazia comercial, o Klaus fazia a parte industrial, eu fazia no começo administrativo, finanças, recursos humanos, estratégia, planejamento e institucional. Depois, quando o Frederico entrou mais tarde, irmão mais moço, ele assumiu então a parte financeira, administrativa, e eu fiquei na presidência e na parte estratégica, planejamento e a relação de planejamento, recursos humanos e a parte de relações institucionais, né? Que para nós era também muito importante pela abertura do mercado de capitais. Nós tivemos um momento que tínhamos 6 empresas na estrutura de capital, né, no mercado de capitais. Depois nós fusionamos, ficamos só com 2 empresas. Né? E depois de todos esses anos à frente da Gerdau, sim, qual que é o sentimento que o senhor sente hoje? Eu estou extremamente feliz, né, porque eu acho que consegui construir, nós conseguimos realizar um sonho, né, de uma empresa. Hoje a Gerdau está no ranking do setor empresarial e industrial em 4º lugar no Brasil, em termos de faturamento e estrutura. Mas o importante, vamos dizer, no meu entender, não é tanto o tamanho, que lógico é bom, mas o principal é a qualidade de gestão, né? Vamos dizer, nós tivemos, eu digo sorte, não vamos dizer, mas sorte, em alemão tem um ditado que diz sorte, através do tempo só tem o competente, tá certo? Ditado bem popular. E nós, na década de 80, nós nos aproximamos, na busca de gestão de qualidade, nós nos aproximamos dos japoneses, tá certo? Que já faziam a tecnologia de gestão de qualidade total, TQC, né? Isso significa o domínio total dos processos. E aí o Falcone se aproximou desses grupos japoneses, né? E introduziu isso no Brasil. E nós fomos praticamente pioneiros com o Falcone nesse trabalho. E isso foi uma ferramenta-chave, né? Porque todo sucesso passa
no nível em que a estrutura da empresa domina o processo para fazer economia, produtividade, eficiência e qualidade, tá certo? Isso foi incorporado já na década de 80 na nossa organização e foi mais ou menos o modo como nós conseguimos fazer esse patamar de crescimento global. Com certeza. Mas eu acho que eu complemento essa tua pergunta. Por favor. É que os sucessores dos 4 irmãos, eles já estavam dentro da empresa desde adolescentes, né? Que eles já vieram para dentro da empresa. Começaram cedo que nós, lá pelos 15, 16, 17 anos já começaram. Então já teve esse amor pelo negócio desde cedo. Então, diria que foi uma sucessão ao natural. Né? É a quinta geração, né? É da quinta geração, né? Porque eles não caíram de paraquedas ali, né? Sim. Eles já estavam dentro, já conheciam o negócio. Aí, quando chegou no momento dos 4 irmãos, né? Com toda uma consultoria internacional, 10 anos, né, de consultoria, mas eu acho que a quinta geração que sucedeu já estava pronta para assumir. Acho é só um complemento. É extremamente importante que isso foi feito planejadamente, tá certo? Né? Então, por isso a palavra desapego, ela no meu ver, né, é um pouco forte assim, né? Porque quem cria uma empresa é que nem criar um filho. Tu não desapega nunca. Não importa a idade do filho, tu não desapega nunca. Mas é que é uma sucessão natural da vida, né? Então, os mais velhos vão se retirando, os mais novos vão ocupando seus espaços, né? Como as outras gerações. Agora, a sexta também já está, né, vindo para dentro do negócio. Então, é uma lei natural da vida, né? Eu não quero perder a oportunidade de dizer que os 4 sucessores que estão hoje no negócio, né? Um está no Family Office, né, da gestão de recursos patrimoniais, com investimentos também diversificados, mas os outros 3, eles têm um domínio absoluto do core business, tá certo? E eu pessoalmente defendo muito esse negócio, tá? De que no board das empresas hoje quase que tem um domínio absoluto de gestores financeiros, tá certo? Mas o sucesso das empresas passa pela eficiência do core business. E o sucesso ou não de passar para a próxima geração é se você tem profissionais que conhecem profundamente o core business. Né? A deficiência ou não eficiência, ela passa pelo domínio total do core business. A estrutura financeira é meio, como recursos humanos é, como planejamento é. Tá certo? Então, mas o domínio de que o cliente quer, o que o cliente precisa, como acompanhar as evoluções tecnológicas, etc., é preciso dominar o negócio, tá certo? Então é muito importante, vamos dizer, que nas empresas se faça um planejamento do domínio do core business. Com certeza. Eu acho que é muito importante isso em qualquer empresa de qualquer ramo, né? É tudo igual. Em qualquer profissão, qualquer atividade. Com certeza. O domínio do core business é a segurança do processo, tá certo? Hoje, isso é uma deficiência no sistema de sucessão, né? Em face de ser filho de pai rico, tá certo? Então, muitas vezes, esse conhecimento da base do negócio, que realmente define a tua capacidade de atender as demandas do mercado, é que assegura a continuidade. Com certeza. E se nós tirarmos da empresa familiar, passar para qualquer empresa, o conceito é o mesmo. Se tu queres os teus sucessores dentro da empresa, tu já tem que começar a prepará-los, né? Alguns anos antes, né? Vários anos antes. Alguns vários anos antes, para ir preparando esse amor pelo core business que o Jorge fala, né? E até ver se o core business da empresa, que também dá para se chamar de propósito, né? É o mesmo da minha vida, né? Sim. Então, e tu só vai conseguir identificar isso
se tu estiveres alguns anos dentro da empresa, para ver se a filosofia da empresa soma com a tua filosofia de vida, né? O que tu elegeste como propósito, né? Então, eu diria, né, Jorge, o que vale para uma empresa familiar, vale para uma empresa não familiar. O conceito é o mesmo, preparando lideranças para o dia de amanhã e principalmente agora nessa época, com desafios que não se sabe de que lado virão. Que tamanho tem? Que tamanho tem, com certeza. Eu tenho uma pergunta aí que eu vou aproveitar, porque isso pode ajudar. Vou dizer, você pega esses boards hoje das empresas, tá certo? Que estão no mercado de capitais, etc. Né? Normalmente tem talvez 80% ou 90% com competências financeiras. Tá? Mas a pergunta tem que ser quantos do conselho entendem o core business? Porque no board se define as policies. E fazer policy sem domínio e entendimento do negócio é um risco enorme. É um risco enorme. Eu quero pedir para vocês agora, vocês estão na frente de 2 jovens. 2 já super percebemos. jovens. E o que as pessoas mais querem saber é por que caminho a gente deve ir, qual caminho a gente deve trilhar, e diante disso, que dica que vocês podem dar, que ensinamento vocês podem dar para as pessoas mais novas que tendem a tomar o lugar, que é uma ordem natural da vida, aos poucos. Que dica que vocês poderiam passar? Bem, essa aí é a resposta de $1 milhão, né? Ainda mais nos tempos atuais, que a gente chama aquela tal sigla, né, VUCA, né? E eu coloco um MU na frente, é uma MUVUCA, né? Porque não se tem parâmetros, talvez o máximo a longo prazo é 1 ano, né? Então é muito difícil fazer isso. Aí eu uso, né, para desviar então dessa dificuldade de se prever um pouco um planejamento, né? Eu vou mais para o lado humano. Então, se a pessoa se preparar com uma ampliação de consciência é não olhar só aquilo que tu vê na tua frente, mas é aquilo que tem ao lado, na frente ou atrás, acima, abaixo, e que tem. Eu só tenho que educar o meu olhar para enxergar o que não se apresenta tão ao natural. Né? Então, isso que eu chamo de ampliação de consciência. O que mais tem aqui? O que mais? Se me apresentar essa resposta, mas por que essa resposta? Então, e sempre além. Então, ser uma pessoa, entre aspas, com curiosidade. Não ficar só... Aprendi assim, é assim, vai ser sempre assim. Se não está nos livros, não existe. Como eu já fui muitas vezes questionada, né? Em que referenciais teóricos tu te alicerça para trabalhar, principalmente com as pessoas e no social, e conceitos que tu trazes de uma evolução no mundo, mas que ninguém vê, porque a gente acha que o mundo está, ao contrário, desmoronando. É justamente isso. É tu perceber o que os que estão à tua volta não estão percebendo. E existe, né? Então, eu gosto muito de um pensamento, né, de Mário Quintana, que ele diz: não corra atrás das borboletas. Prepare-se e prepare o seu jardim, que as borboletas virão até a ti. Né? Então, é esse o meu foco sempre. Amplia a ti o teu olhar, o teu pensamento. Eu sempre vou por esse lado, né, da consciência ampliada, de nós sermos mais do que nós parecemos ser, mas pelo lado humano e de ser humano, né? Não do nosso currículo. Nosso currículo pode ser sempre melhorado. Porém, o que eu faço com esse meu currículo? Desculpe. Pode, não deve. Então, mas o que eu faço com esse meu currículo? Eu vou executar só aquilo ali? Ou, como vocês dois, super jovens, e todos que escutarem, e também não importa se são super jovens, são jovens ou não, ou já são jovens há mais tempo, sempre é tempo de ampliar a consciência.
e ter certeza absoluta. O que foi 10 anos atrás não é mais hoje, e muito menos será ano que vem. Por quê? Porque existe não só um progresso, não só um desenvolvimento, mas existe uma evolução, e uma evolução humana. O progresso é das coisas materiais, o desenvolvimento é o nosso currículo, que pode ter um currículo maravilhoso. O que eu faço com esse currículo maravilhoso? E aí, a terceira palavra, e que aí é o século XXI, é a era de Aquários, é tudo novo que virá, não é o novo normal, é novo, que é a evolução humana. É olhar tudo isso que nós temos, mas o que mais que tem que eu não estou vendo? Então, e aí, eu acho que é unir o propósito, e aí o propósito não é de coisas materiais, curriculares, financeiras, nada desse patamar. A evolução humana é realmente a evolução humana. É sermos aquilo que nós temos potencial de sermos e até agora nós tínhamos ignorado. Então, esse é o grande novo da humanidade. Desse século XXI em diante, é nós nos inovarmos enquanto seres humanos, mas não inovarmos currículos apenas. É nosso potencial humano, de humanidade. É isso que eu vejo. Belíssimas palavras. Belíssimas palavras. Para jovens que estão aqui na frente de vocês, realmente maravilhoso. Maravilhoso, porque normalmente o conselho, trabalhe dessa maneira, faça dessa maneira. Mas se tu não tá bem como ser humano, não consegue focar em mais nada, né? Se tu não preparasse a ti, ao teu jardim, para as borboletas chegarem, tu vai ser mais um repeteco no mercado, não vai acrescentar nada. E aí, realmente, o mercado vai te... não sei. Eles vão para outro lugar para buscar a borboleta e tu vai ficar lá. Exato. Tu vai ficar lá ainda correndo, cansando atrás de borboleta. Ao passo que o teu diferencial enquanto humano, enquanto ser humano, cidadão, indivíduo, prepara a ti em primeiro lugar e prepara o teu jardim. Aí as borboletas vêm. E vocês têm tudo isso para fazer. Vocês são jovens. Vocês estão iniciando magnificamente bem, com todo um potencial, com todo uma vibração, uma frequência diferente no universo. Aproveitem, peguem com as duas mãos. Sabe qual que é o mais importante? Com todo o apoio. Com todo o apoio. Com todo o Oportunidade. apoio. Oportunidades. Então, não fechem o leque. Ampliem o leque. Aí que está a inteligência, está a sabedoria. Inteligência do mental, que tu pega nos livros, e a sabedoria vem da tua alma. Com certeza. Te escuta e usa essa sabedoria. E aí todos seremos muito felizes. Com certeza. Pena que eu não vou estar mais aqui, mas eu vou acompanhar, sim. Pode ser que volte, né? Eu, sobre esse tema, eu tenho uma fórmula quase primária, mas importante nesse raciocínio. Isso vem pela vivência, tá certo? De que as características de uma pessoa, né, vamos dizer, praticamente passam por 3 pontos: competência técnica, competência humana e competência conceitual, tá certo? Não. E o importante é que esse conjunto tem que trabalhar, como Maria Helena colocou bem, harmonicamente, tá certo? Se você, vamos dizer, põe uma competência técnica sem a participação conceitual da competência humana, essa competência técnica não perde valor, tá certo? E a competência humana está dentro dessa visão realmente de que meu conhecimento, minha capacitação pode ser. É evidente que hoje em dia, com a evolução extrema rápida da evolução da humanidade em todos os campos, né? Tanto técnico como humano, etc., e político também, esse tema se torna bastante mais complexo. E o C é o conceitual. O C é a
colocação dessa conjugação do técnico humano dentro da realidade do mercado. Como eu vou fazer para que esse produto, essa tendência, isso funcione dentro do mercado, né? Então, o THC é importantíssimo. Aí eu tenho até uma brincadeira quando converso com algum profissional, sim, eu pergunto, mas esse T e o H, ele se analisa individualmente ou né, ele se soma ou... Aí ele disse, porque se fizer, vamos dizer, nota 8 no técnico e 4 do humano, né, 8 mais 4 dá 12, 6. Passou, meio apertado, mas passou. Mas se eu analiso que esses dois fatores se multiplicam, tá certo? Né? Uhum. Aí eu tenho o 8 vezes 4, 32, e 10 vezes 10 dá 100. Tomou o pau. Tá. Então, isso é extremamente, vamos dizer, simplório que eu coloco, né? Mas mostra a importância de poder analisar essa evolução tecnológica se ela não for analisada dentro de um conceitual humano pequeno e global, tá certo? Ele se perde. E principalmente hoje em dia ainda o fator da competência individual, ela também cada vez depende mais do trabalho de equipe, consequentemente o fator H, né, de aprender a trabalhar em equipe, respeitar, etc., é tão importante. Agora, conceitual, né, esse ainda tem uma cota. Hoje, com informações e estatística, dá para trabalhar muito com isso, né? Mas o conceitual é a capacidade de analisar o mercado, o comportamento da sociedade, etc. Né? Vou dizer, esse é que define avanço ou não avanço, agora ou não agora. Isso pode valer para um preço, mas pode valer para um produto e pode valer dentro do cenário político, tá certo? Né? Vamos dizer, Putin com a Ucrânia, né? Será que ele fez a análise real do troço ou foi fechado um gabinete que ia, né, imaginava que ia ter receptividade positiva e não tem nenhuma, tá certo? Né? Então, e veja que no reino animal, né, os animais também se agrupam, se organizam para chegar aos seus resultados. Né? Então, é muito importante, né, que a competência técnica e humana, etc., elas têm que ter a sensibilidade e o entendimento da evolução do mercado, do comportamento, da aceitação ou não, para praticar. Mas o THC é uma peça-chave dentro desse processo. Tá certo? Tem que ter o equilíbrio, né? Tem equilíbrio. Muito Perfeito. Bem. Muito obrigado, Jorge e Maria Helena, por estarem aqui. É uma honra para a gente conversar com vocês, porque vocês realmente são referência. Então é muito bom passar essa mensagem que vocês passaram para todo mundo. Espero que todo mundo tenha curtido. Tenho certeza que todo mundo gostou, porque o que vocês falaram aqui é muito valioso. Muito obrigado pela participação de vocês. Um bom evento, né, que vocês agora vão fazer. Nós é que gostamos de conversar. Vocês, jovens, sempre é tão bom. Complementando o que o Bruno falou, o que vocês, o incentivo que vocês estão dando não é só para duas pessoas que estão na frente de vocês agora, não é só para as pessoas que estão por trás assistindo, é para uma nação inteira, é para uma juventude inteira. E isso é o mais importante de tudo. É incentivar, ajudar e apoiar. É isso que eu gosto, assim, que é a sucessão natural da sucessão vida, natural, né? Nós vamos nos retirando e outros vão tomando lugar. Eu diria que isso que você falou é que me move, né? Eu tô com 85 anos, vou para 86, né? E eu procuro continuar a ser útil. Né? E a minha visão de utilidade é essencialmente hoje ter uma utilidade, ser útil socialmente, né? Globalmente, tá certo? Né? Então isso que você fala, vamos dizer, é o que me motiva, né? E consequentemente eu trabalho muito para não ter tempo de envelhecer. Assim torcemos ser para sempre, né? Torcemos ser para sempre. Exato. Mas muito obrigado de verdade. Eu tenho certeza que vocês estão inspirando muitas pessoas. E vão continuar. É isso. Obrigada. Muito obrigado. Obrigada. É nosso propósito. Obrigada. Obrigado. Com certeza.